Olá, estamos começando mais um estudo da série Matetés, um estudo bíblico, no qual nós falamos sobre o caminho e a porta do cristão. Este caminho é o caminho que o Senhor quer que façamos para poder chegar ao céu. E aqui, compartilhando a minha tela com você, podemos observar que estamos trabalhando com alvo, onde é que nós queremos chegar e todas as coisas que precisamos fazer para assim, então, entrar no reino de Deus. Então, dessa maneira, vamos fazer uma oração para que Deus nos ajude neste sentido. Senhor, Deus de amor, Deus de poder, estamos unidos aqui por esse sistema de vídeo, Senhor, mais uma vez, para estudar, para reflexionar a sua palavra e pedimos que a tua boa mão sobre nossas vidas, sobre a vida de cada um que vai ver esse vídeo, que seja abençoado pelo Senhor, que o Senhor estenda as suas mãos, soberana sobre todas as coisas, Senhor. Coloca a sua boa mão sobre a vida de cada um e usa esse que vos fala como uma ferramenta nas suas mãos, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez tudo isso. Existe um alvo para o discípulo de Cristo. Este alvo é algo que Deus tem um propósito para cada um de nós, como nós precisamos entender e compreender para poder chegar a se encontrar com o Senhor. Cada um tem a sua jornada, a sua caminhada, e Deus quer fazer a restauração da imagem de Deus no homem. Ele quer restaurar isso em nós. E isto tudo depende de cada detalhe, de cada coisa, porque desde o momento da fundação, em que Deus se propôs a criar, o seu desejo foi que o homem fosse igual a ele mesmo. Sempre foi a ideia de Deus que existisse essa igualdade nossa com ele. É claro que sendo nós pequeninos e ele dentro do seu da sua plenitude, daquilo que Deus é. Assim, temos no versículo de Jó 32:8, escrito lá assim: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso, o Espírito que você tem e que eu tenho. E que, neste momento, né, em sua natureza espiritual, nessa forma como somos, como Deus tem uma natureza espiritual, deu ao homem uma natureza espiritual, para que haja comunhão. O propósito de Deus é ter comunhão comigo e com você. Ele quer ter comunhão, ele quer que nós tenhamos isso. É importante que tenhamos comunhão com Deus, que possamos compreender. E o canal é sempre o Espírito que Deus colocou dentro do homem, que dá o entendimento a mim e a você. Esta é a maneira bíblica que temos de compreender e de entender isso. Então, Deus deu ao homem uma natureza espiritual para que haja comunhão. Ele quer ter comunhão comigo e com você. Isso é muito importante, essa compreensão e a comunicação efetiva entre os homens e Deus. É assim que ele quer que as coisas aconteçam. Então, sempre procurando entender que é o Espírito dentro do homem que dá entendimento, que nos dá esse entendimento das coisas do Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender assim, que o Senhor nos capacite a entender assim. Então, assim, né, seguindo mais um versículo dentro dessa linha de estudos que estamos caminhando, Provérbios 20:27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o espírito que Deus colocou na sua vida. Esse espírito é a lâmpada
do Senhor. Ou seja, com esta lâmpada que ele vasculha cada parte do seu ser, do meu ser. É isto que diz Provérbio. Então, o espírito do homem é como se fosse algo que iluminasse dentro de nós quem nós somos, e Deus nos vasculha dessa forma. Assim, o espírito é a maneira como Deus sonda os nossos corações. Sim, Deus sonda os nossos corações. Deus sabe exatamente como você é, da maneira que você é, da maneira que eu sou. Ele sabe exatamente aquilo que nós sentimos, aquilo que nós passamos e então sofremos por conta das coisas que vivemos. Deus sabe o nosso coração e Ele sonda. E Ele sabe exatamente agora, nesse momento, como você está. Assim, entendendo isso, né, caminhando um pouco mais, como vemos lá em Gênesis 1, 26, que é o versículo da criação, tem algo que eu quero destacar aqui com vocês neste vídeo, que diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso já vimos, já estudamos, já sabemos, mas agora aqui tem algo que eu destaquei aqui, que é para nós podermos olhar e ver se compreendemos. A ordem que Deus deu foi: domine ele sobre o homem. Foi criado para dominar os peixes, as aves, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, o homem, ele recebeu um domínio sobre toda a terra e sobre todas essas coisas, como vemos aqui. Então, esta era a ordem de Deus. Deus criou o homem e disse: domine, domine, domine sobre todas essas coisas. E foi isso que Deus assim fez e criou o homem. Entretanto, o que se passa com essa situação é que, no exercício de autoridade, por exemplo, Deus é soberano sobre toda a sua criação e exerce plena autoridade. Então, temos que entender que Deus nos deu um domínio antes do pecado, mas, assim mesmo, Ele nos deu esse domínio, sendo Ele soberano sobre toda a criação e exerce plena autoridade sobre todas as coisas. Então, mesmo que tenhamos recebido isso antes do pecado, de ter o domínio sobre todas as coisas, nós somos submetidos à pessoa de Deus, porque Ele é soberano a toda a criação e Ele tem plena autoridade sobre tudo isso. Assim, nós podemos olhar, por exemplo, como o salmista escreveu lá no Salmo 8. Veja lá, versículo 5, diz assim: tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Foi assim que Deus nos criou, um pouco menor do que os seres celestiais. E no versículo 6 diz assim: tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Então, Deus nos criou, Deus nos deu essa honra de vivermos assim, somos pouca coisa menor do que os anjos, do que os seres celestiais, pouco menor, e fomos coroados de glória, de honra. Então, tudo o que temos é que executar aquilo que Deus quer, porque Deus nos fez dominar todas as coisas que estão debaixo dos nossos pés. Agora temos que entender que Deus é soberano sobre toda a criação. Ele nos fez assim: olha, tu o fizeste aqui e tu o fizeste aqui. Aqui um pouco menor que os seres celestiais, e aqui tu fizeste para dominar as obras das mãos do Senhor. Então, Deus nos colocou dessa forma, e assim é que cada um precisa entender a autoridade que tem sobre todas as coisas. Pois nós vemos aqui o centurião falando com Jesus, né? Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Quem tem autoridade está sujeito à autoridade.
Então, é isso que nós precisamos entender, né? Costumamos dizer, existe uma cadeia de comando. Então, se temos autoridade, é porque também estamos sujeitos à autoridade. E como ele dizia aqui, estou sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Então, Jesus ficou admirado de ver o entendimento de autoridade daquele centurião romano. E então, eu preciso, quem sabe, entender um pouquinho mais essas coisas, para que eu possa exercer isso. Ao criar o homem, deu-lhe autoridade. Deus nos deu autoridade. É uma autoridade delegada, é claro, não própria, mas foi uma autoridade que foi nos dada por Deus sobre certas áreas específicas da criação terrena. Deus nos deu essa autoridade. E o que é que nós estamos fazendo com o mundo que vivemos? O que é que nós estamos fazendo com toda a criação dos animais e o nosso globo terrestre? O que é que o homem está fazendo? Então, nós precisamos rever esses conceitos e entender um pouco sobre essas coisas, qual é o papel do homem e como devemos desempenhar esse papel em relação à natureza, em relação à criação que Deus nos deu. E aí observamos também uma outra coisa, um outro texto de Lucas 9:11, quando acontece aquela reunião e que Jesus vai dar poder e autoridade para que eles vão expulsar demônios e fazer todas essas coisas. Então, como diz o versículo, reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E no versículo 2, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Então, o que olhamos aqui é que Jesus nos deu poder e autoridade. É como está escrito em Lucas. O homem tem que se situar. O que quero eu dizer com isso? Eu tenho que entender o que eu sou, quem eu sou. Eu preciso compreender e me situar e entender muito bem a minha pequenez e saber quem eu sou, porque eu preciso me situar, saber quem eu sou, a quem eu devo obedecer, a quem eu devo fazer as coisas e prestar contas. Eu preciso entender isso. Então, o homem precisa se situar corretamente sob a autoridade de Deus. Eu preciso entender quem eu sou e quem Deus é. É isso que estamos vendo aqui. Deus, quem Ele é, soberano, e é Ele que me dá autoridade. Então, eu preciso me situar para poder exercer eficazmente sua autoridade sob sua esfera de responsabilidade. Quer dizer, para o homem exercer a sua autoridade sobre aquilo que nós vivemos e fazemos, nós temos uma esfera de responsabilidade. Eu estou sujeito à autoridade. Eu estou sujeito a Deus. Então, quando nós estamos, por exemplo, dentro da igreja, existe uma liderança, estou sujeito a esta liderança. Estou sujeito e devo entender para que eu, quando estiver fazendo o meu trabalho, eu também tenha autoridade. Então, quero que realmente a gente possa entender isso de forma muito clara. Muito clara. Em Colossenses, veja lá qual o assunto que começa a se desenvolver aqui. Em Colossenses 1:15 está escrito assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então, aqui eu tenho Jesus, ele está falando de Jesus, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Este é a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. É assim que devemos entender. Ele é a imagem do Deus invisível.
E se nós somos parecidos com Jesus, nós somos a imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso. E aqui Paulo fala um pouco sobre isso, que Deus se fez homem na pessoa de Jesus. E, então, demonstrando sua característica, sua forma, ele é a imagem desse Deus que é invisível, que nós não vemos. Que o Senhor possa nos ajudar a entender essas coisas. São são coisas enormes para o nosso entendimento, que é muito pequeno e limitado. Que o Senhor nos capacite a entender essas coisas. Hebreus 1, 2, temos mais um assunto que está acontecendo aqui, né? Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem se fez o universo. Nós entendemos isso, mas entendemos também que o homem, por seu pecado e rebelião, o homem perdeu a semelhança de Deus. Então, se nós perdemos a semelhança, nós perdemos a herança em Jesus que deveríamos ter. Então, o pecado e a rebelião do homem é algo que tem que ser eliminado da nossa vida, ainda que tenham alguns vestígios, né, sobre a semelhança de Deus na vida do homem pecador, ainda que existam isso, o homem perdeu essa semelhança com Deus. E então é necessário, é muito importante que você possa compreender o que é que está se desenvolvendo aqui. Veja a sequência desses fatos aqui agora. Deus se propõe a transformar o homem na imagem do seu Filho. Como vimos agora há pouco, Deus falou através do seu filho, e assim restaurar a imagem do próprio Deus nele. Então, o homem está passando por esse processo. Mas como é que isso se dá? Como é que isso acontece? Por exemplo, que Deus quer transformar o homem na imagem do seu filho, Deus quer que eu tenha a imagem de Jesus, né? Como ele pode restaurar? Como é que isso acontece? É aqui a nossa curiosidade. Isso acontece desta forma, como entendemos nessa sequência, de como Deus se revelou através do seu Filho, falando nesses últimos dias. Então, quando alguém se arrepende e se rende ao Senhor, quando isso acontece aquilo que já falei algumas vezes, a metanoia. A pessoa muda de atitude, muda de direção e começa a fazer as coisas de outra forma. Quando isso acontece, nasce de novo. Ele nasce de novo, nasce como uma nova criatura na família de Deus. Então, temos um nascimento quando alguém se arrepende e se achega diante de Deus, fazendo parte da família dele. E começa a adquirir outra vez essa formosa semelhança. Então, quando o homem se arrepende, limpa, se consagra, então ele começa outra vez a adquirir essa formosa semelhança, a qual irá se desenvolvendo por meio de sua fé e obediência ao Senhor. Então, veja quanto importante é o arrependimento na nossa vida. É aquilo que nos conduz na rota, no caminho para o Senhor. Então, que você possa entender, que você possa compreender todas essas coisas que temos falado, né? E aqui você possa, quem sabe, juntar com a sua família, com a sua casa, as pessoas ao redor de uma mesa, e que você possa meditar sobre isso. Você é um ser que foi criado para ter autoridade. Agora, a sua autoridade está sujeita à autoridade do Deus Todo-Poderoso e pode trazer muitas consequências, desde que a gente precisa entender que somos responsáveis.
Então medite sobre estas coisas, sobre sua vida, sobre a sua conduta com Deus, sobre o seu caminhar, o seu andar no dia a dia, na igreja, em todos os lugares onde você vai. Medita sobre tudo isso que vimos nessa noite e que você possa entender um pouquinho mais sobre isto, né? E com a sua família reunida em sua casa, fale o que você entendeu um para o outro, para que possa entender e compreender estas coisas. Que o Senhor possa te ajudar. Compartilhe uns com os outros o que você aprendeu. Esse exercício que sempre tenho colocado aqui no final é o que nos ajuda a compreender e a entender, como se fosse um exercício naquilo que estudamos e meditamos. Que o Senhor possa estar com você e que o Senhor te ajude em todos os aspectos e que o Senhor possa estar com cada um de nós. Oremos, falemos com o nosso Deus, o nosso Pai, e que Ele nos ajude a entrar na sua presença agora para estar com Ele e falar com Ele sobre tudo aquilo que nós vimos e que nós aprendemos em todas essas coisas. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui unidos em oração mais uma vez e pedimos a sua boa mão sobre a vida de cada um, que o Senhor venha trazer, Senhor, a cada um dos seus filhos aquilo que é a direção correta para a vida de cada um. Entra com o suprimento das necessidades de cada família, de cada um que está assistindo e vendo isso, que tenha as suas necessidades supridas, Senhor, para que cada um possa ter uma vida decente e honrada diante do Senhor. Supre, Senhor, a favor dos teus filhos, cada uma dessas necessidades. E que com esses aprendizados que temos aqui, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que temos como alvo encontrar com o Senhor e ir para a sua casa para encontrar com o nosso Pai. Então, Senhor, ajuda-nos e que possamos verdadeiramente estar unidos e entendendo cada uma dessas coisas. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês e que vocês possam crescer em espírito e em verdade diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde e que resplandeça a imagem do Senhor sobre a sua vida e tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém, e que Deus o abençoe. Amém.